falar do que você sente e do que você sentiu? Bora, Como é que foi, bora. então, vamos começar cronologicamente, que eu acho que fica mais organizado. Vamos falar na gravidez do João. Como é que foi para você, assim, olha, minha esposa, minha companheira está grávida. Como é que foi essa sensação sua como homem? Essa ficha caiu logo, demorou, só depois que nasceu? Como é que foi essa sensação aí? É engraçado, porque a gente planejou o João, foi tudo bonitinho ali no tempo que a gente queria, depois de alguns anos de casado e tudo. Mas eu nunca tinha pensado assim muito no que é ser pai, a responsabilidade que isso traz e tudo mais. Era mais aquele, quase aquele padrão, né? Noivou, casou, tem filho, né? Tava no processo normal. E, e depois que ela engravidou de fato, é que para mim eu acho que a ficha já caiu, assim, de uma responsabilidade grande. E até por isso que eu criei o perfil, assim, que eu me envolvi logo de cara, né? Eu queria muito E dividir pelo que aquilo que você estava. falou, ele não tinha nem nascido ainda, né? Ela estava grávida Não, quando você criou o não, perfil. exatamente, exatamente. Foi Uhum. no dia seguinte ao teste de gravidez eu criei. Então, eu já queria sair contando para todo mundo. Então, acho que nesse sentido, assim, do que seria aquela responsabilidade, eu acho que a ficha caiu bastante rápido para mim, sabe? E, e a gente vai falar de forma cronológica, mas já antecipando aqui, eu também acho que na segunda gravidez eu tive um papel pior do que na primeira gravidez da minha esposa. Apesar da Hum. experiência, eu acho que eu me envolvi mais na primeira gravidez da minha esposa. Isso é um cuidado, eu já escrevi um pouco sobre isso também, que eu acho que nós homens temos que ter. Porque a gente se acomoda muito fácil, né? A gente acha que, agora ela já sabe de tudo, eu já sei de tudo, é só mais uma gravidez, ainda sabe o que vai acontecer. Então, todo aquele cuidado que eu tive durante a primeira gravidez, eu acho que durante a segunda eu tive também, obviamente, não foi um desleixado da vida, mas eu acho que eu me envolvi muito mais com a primeira, sabe? Eu acho que isso foi um aprendizado grande e que eu divido muito com os pais, para a gente não relaxar. Na segunda, psicologicamente, minha esposa estava muito mais frágil na segunda gravidez, por exemplo, então ela precisava muito mais de mim e, ao mesmo Uhum. tempo, foi quando eu estava mais ausente, por achar que aquilo já não Tá. era tão novidade, né? Então, foi um E pouco você nessa acha linha. que, já que você pegou essa questão da segunda gravidez, para ela, sendo a segunda gravidez, também, ela também ficou mais relaxada em relação aos cuidados habituais que as gestantes têm, a preocupação com a gestação, ou não? Ela estava na mesma pegada e você que relaxou. O que que você achou? Eu não acho que ela relaxou, eu acho que ela teve questões mesmo psicológicas e hormonais mais difíceis na segunda gravidez e que afetaram bastante o processo, sabe? A primeira gravidez foi mais tranquila do que a segunda, em vários Uhum. aspectos, assim. Durante a gravidez ela ficou bem mais nervosa, bem mais ansiosa na segunda, e mesmo no pós-parto, né, o puerpério dela da segunda gravidez foi bem mais difícil do que da primeira. Então acho que teve um pouco desse contexto também, sabe? A gente vivia um pouco da lua de mel ali do primeiro filho, ela se sentia mais confortável também, e o segundo foi mais difícil. Eu queria mais o segundo filho do que ela. Ela, em momento Uhum. algum, ignorou, negou a nossa filha. Mas o primeiro, ele era mais planejado, mais querido pelos dois, ao contrário da segunda, sabe? E aí juntou Uhum. isso com toda essa questão hormonal, psicológica, eu um pouco mais afastado em relação ao que eu tinha sido na primeira gravidez. Então, foram experiências muito diferentes, assim, com certeza. Interessante. E vendo assim o seu perfil, né, que eu olhei no Instagram e também sabendo um pouco de você, vendo você falar agora, eu acompanho bastante casais que têm o segundo, né, ou o terceiro filho, ou sejam todos comigo, ou então algum que vem já na segunda gestação comigo. Eu vejo que isso que você está falando é uma coisa bastante comum, assim, dessa diminuição da atenção, né, na segunda gestação. Eu até brinco que na segunda já elimina algumas matérias, né? Falo que então tem questões mesmo que são eliminadas, mas tem Sim. questões que são 100% presentes também e que fazem parte, que cada gravidez é única, cada momento da vida que está acontecendo aquilo é único, né? Então, isso é uma questão que eu vejo que é bem assim em relação aos casais que eu acompanho de segunda gestação, terceira gestação.
E você falando assim que você sente, né? Você usou essa palavra mais de uma vez, de você sentir, sentir. Eu vejo que você é um pai do tipo que, se você pudesse engravidar no lugar dela na segunda vez, você faria? Uma pergunta bem Faria, direta. Faria. faria. Mesmo sabendo todo o perrengue que foi, né, da primeira gestação, que é outra coisa que o homem não faz ideia, assim, né? Que tem que é um momento que a gente tem que respeitar muito o protagonismo da mulher, porque ela é a rainha da situação ali, sem dúvida alguma, né? Mas mesmo eu tendo acompanhado de perto a primeira gravidez, eu acho que a minha vontade ali de ter o segundo, e eu queria muito ter uma menina para ter um casalzinho, e acabou vindo uma menina. Eu estava muito disposto mesmo aquilo ia me completar, sabe? De ter de fato uma família com um casalzinho e tudo. Então eu teria me colocado no lugar, assim, se fosse possível. No dia que eu descobri